Olá, irmãos, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui novamente para trazer mais uma conversa com vocês, né? Na verdade, uma instrução aqui a respeito da palavra de Deus. Nós estamos passando esses dias aí com muitas mortes e não é novidade eu falar a respeito disso, nem é novidade você olhar para a televisão. Eu quero lembrar aqui uma passagem de Jó que eu gosto muito, Jó 19, versículos 25 e 26. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Há pouco tempo eu fiz uma pregação a respeito disso, mas não é essa pregação que eu estou repetindo aqui. Eu quero trazer para você esse entendimento. O ser humano, seja crente, seja incrédulo, um dia ele vai morrer. Qualquer um, eu, você, qualquer pessoa, não adianta querer correr da morte, porque não tem jeito. O seu dia já está preparado, o meu dia está preparado. O que eu sempre falo para o povo é que nós devemos preparar a nossa vida espiritual de maneira a nós alcançarmos a salvação que já foi prometida por Deus para nós. A morte virá por causa do pecado. Lá em Gênesis capítulos 2 e 3, nos ensinam que a morte veio ao mundo devido ao pecado dos nossos primeiros pais. Sabem quem são os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Esses poderiam viver eternamente, mas ao desobedecerem a Deus, se fizeram pecadores, estando assim na sujeição da penalidade do pecado, a morte. O resultado do pecado é a morte espiritual. Quando eles se depararam com a cena após comer o fruto proibido, após desobedecer a Deus, eles viram que não haviam morrido. Pois é, fisicamente eles não morreram, mas espiritualmente eles estavam condenados. No meio do seu sofrimento, Jó tinha certeza de que mesmo a morte vindo ao seu corpo, ele ainda veria a Deus. Essa é uma intimidade que há do crente com Deus. O crente, ele luta, ele batalha, ele entra numa briga e ele sabe que qual seja o resultado daquela briga, ele verá a Deus ainda. Porque é uma promessa do Senhor no dia da ressurreição, de vermos ao Senhor. Mas como é que nós vamos vê-lo? Para a salvação ou para a perdição? Então, estamos vendo muitas mortes nesses dias, muitas, todos os dias, desde que nessa madrugada, desse dia para hoje, de ontem para hoje, mais de 4.000 mortes ocorreram. É muita gente morrendo todos os dias, não é verdade? Assim como Adão e Eva estavam sujeitos à morte física, por causa da idade, do tempo, né? Porque eles, pecando contra Deus, perderam aquela eternidade de vida física que eles teriam. Ou mesmo o espiritual estava perdido naquele tempo. Então, assim como Adão e Eva estavam sujeitos à morte física, nós também estamos por causa do pecado que estes cometeram contra Deus. Levamos esta herança, está lá em Gênesis 3:19. Mas Jesus, ele se tornou a expiação a nosso favor, para que pudéssemos participar da vida novamente. Mesmo após a morte, eles morreram no sentido moral naquele momento. Sua natureza tornou-se pecaminosa e então todos os nascidos depois deles levaram a culpa. Romanos capítulo 3, versículo 10. Como está escrito, não há um justo sequer. O Senhor disse. Está lá em Romanos falando, não existe justo, não existe aquele que tem a natureza do período da criação, de quando Deus criou Adão e Eva, e esses eram puros ao ponto de poderem conversar com Deus lá no Éden. Todas as tardes Deus descia para conversar com eles. Esta morte é morte eterna, como resultado do pecado. A morte espiritual de Adão e Eva trouxe fim ao relacionamento íntimo que tinham antes, faltando assim o desejo de estar com Deus.
Pois o homem, quando ele abandona a Deus, ele perde o desejo de se encontrar, de falar, de orar, de ir à igreja. Pois é, eu vi pela manhã no Facebook algo dizendo mais ou menos assim a respeito de pessoas que diziam que estavam com saudades da igreja, e agora que a igreja está livre para fazer os cultos presenciais, cadê esse povo? O costume na vida mundana nos afasta de Deus, tira a vontade de servir, de ouvir, de se agradar de Deus. Gênesis 3:22 fala sobre isso. Agora, o que impera é a eterna condenação, a separação de Deus. Somente em Cristo é que poderemos ser livres desta morte horrenda. Sua morte na cruz aboliu todos os efeitos da morte espiritual. E agora, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, estamos novamente reconciliados com Deus, livres de todo o pecado, sendo desfeita a separação e alienação espirituais resultantes do pecado que nós tínhamos antes de conhecermos a Jesus Cristo, de vivermos em sua aliança. Nós estávamos sujeitos à morte espiritual e física também. Hoje nós temos a morte física, nós estamos vendo muita gente morrendo fisicamente, mas como é que eles estão espiritualmente? No dia em que o Senhor chamar a cada um de nós à sua presença, nós vamos poder dizer: eis-nos aqui, combatemos o bom combate, resistimos até o fim? Ou o Senhor vai dizer para nós: cadê as ovelhas que eu pedi para você buscar? Então, 2 Coríntios 5, versículos 17 e 18 diz: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Pois Jesus estava reconciliando com Deus, e esse ministério foi dado a nós. Sempre estou dizendo, é importante ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Esse pregar o Evangelho vai fazer com que haja reconciliação entre o homem que ouvir a palavra e obedecer e Deus. Do contrário, estarão irremediavelmente perdidos. Amém, irmãos? Aqui esse recadinho rapidinho para vocês aqui. Vamos orar, vamos determinar. Existem forças opositoras querendo destruir o nosso trabalho na igreja, impedir a pregação do Evangelho. Vamos orar, porque a oração é o poder que o Senhor colocou em nossas mãos. Usemos a palavra de Deus contra todo esse mal que se levanta, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês, que haja paz na sua casa. E você aí que disseram que foi contaminado, esqueça, porque Deus está contigo. Deus é contigo. Se você está fazendo a obra do Senhor, você acha que o Senhor vai perder tão fácil assim para o inimigo? Só se você fraquejar. Declare: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus Cristo.